Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com todos vocês. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Estamos tratando sobre a ordem da salvação. Se você é uma pessoa que não tem acompanhado o nosso estudo desde o início, quando começamos a falar sobre essa doutrina da ordem da salvação, uma doutrina organizada pela teologia reformada, convido você a voltar aos vídeos anteriores, porque um tema se conecta ao outro e assim você vai entender realmente de forma mais completa sobre o que Deus vem fazendo para salvar o seu povo. E hoje na aula vamos estar falando sobre adoção. Semana passada falamos sobre justificação e dizemos que uma consequência da justificação vai ser a adoção. Por isso nós vamos tratar desse tema tão importante na teologia de Paulo, muito abordado por ele, e um pouco esquecido nas teologias, quando se aborda sobre a salvação, se deixa a adoção um pouquinho de lado, mas temos a oportunidade aqui de poder estar estudando esse tema precioso, que é Deus nos fazer seus filhos, né? Então isso realmente é muito importante para a nossa compreensão. Convido você a fazer uma leitura inicial comigo em Gálatas capítulo 4, nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Eu leio sempre numa versão que é a Nova Almeida atualizada, e se você tiver uma Bíblia assim também pode abrir aí a sua Bíblia ou acompanhar conosco aqui essa leitura. Diz assim Paulo aos Gálatas: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Que bênção, que texto maravilhoso que Paulo está abordando aqui sobre a nossa filiação em Cristo Jesus. E nós vamos estar estudando esse texto, alguns textos para a gente compreender bem essa doutrina que faz parte da ordem da salvação. Peço nesse momento que você baixe sua cabeça e vamos estar orando, pedindo a graça do Senhor para que a luz do Espírito Santo nos auxilie no estudo nessa hora. Pai amado e querido, te louvo e agradeço pela tua rica bondade para conosco, Senhor. Bondade, Senhor, de na eternidade passada, quando o Senhor esteve fazendo a eleição, tu também escolheu, Senhor, não só para ser salvo, mas escolheu para ser teus filhos. E nós somos teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Que privilégio, Senhor, realmente poder dizer que tu, de fato, é o nosso Pai, o nosso Pai Celestial. Assim como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, podemos começar nossas orações da mesma forma, dizendo: Pai Nosso. Muito obrigado, Senhor, por tal oportunidade. Mas essa doutrina, Senhor, que tem sido um pouco colocada de canto, Senhor, nas pregações, nos ensinos bíblicos, queremos compreendê-la melhor. E por isso nos auxilia nessa hora. Que o Espírito Santo seja o nosso mestre, usando as Sagradas Escrituras para nos esclarecer a respeito desse tão maravilhoso assunto. Nos ajuda nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um dos temas que é um pouco controverso em algumas questões é justamente a adoção, e é controverso pelo fato de que tem-se o entendimento meio que do senso comum que todos são filhos de Deus, né? Existe aí uma certa teologia velada de algumas pessoas, mesmo sem realmente debruçar sobre o assunto, de que, na verdade, existe uma paternidade universal. Deus é pai de todos. Deus seria aquele que realmente tem toda a humanidade como seus filhos, né? E isso é um pouco controverso, porque falar diferente um pouco disso esbarra um pouco aí nessas questões
sobre inclusão e exclusão de pessoas e a gente ficar nessa discussão, quem é nós para dizer que um é filho de Deus, outro não é. Então, muita gente não gostaria de dizer, ou de ouvir dizer que não é filho de Deus. Principalmente em países ocidentais, onde a maioria é cristã, né? Mas a verdade é que a Bíblia ela não trata Deus como um pai universal. O que a Bíblia vai tratar sobre a questão da universalidade de Deus, nesse quesito, é a respeito da criação. Deus é o criador de toda a humanidade. Então existe uma diferença entre paternidade e ser o criador do povo. Você tem lá em Gênesis 1:27, o texto onde diz: assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus, o criou, homem e mulher os criou. Então o texto de Gênesis está dizendo que Deus criou todos, mas o texto ali não está dizendo que Ele é pai de todos. E isso é muito importante para a nossa compreensão, para que a gente possa entender por que então Deus tem que adotar. Se todos fossem filhos de Deus, nós não precisávamos ser adotados por Deus. Mas pelo fato justamente que todos somos só criaturas de Deus, então é necessário que haja uma adoção. Mas além de todos serem criaturas de Deus, e Deus não ser pai de todos, a Bíblia vai falar uma outra coisa que é meio duro para ser dito, mas que é bíblico. Então nós temos que pregar, não fechar os olhos para essa realidade, onde também existem muitas pessoas, uma gama da humanidade que é criatura de Deus, mas também é filhas do diabo e filhos da ira, né? Então são textos bíblicos que é complicado para nós. Então, um dos textos que vai dizer que as pessoas são filhos do diabo, por exemplo, está em João 8:44, quando Jesus está ali discutindo, debatendo algumas questões com os fariseus. Os fariseus eles vão dizer que eles são filhos de Abraão, né? E aí eles têm um pouco orgulho dessa questão. Aí Jesus vai dizer, na verdade, para eles o seguinte: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Então, os filhos do diabo satisfazem os desejos do pai do diabo. E eles eram contra Jesus, porque isso, na verdade, era o interesse do próprio diabo, de que eles fossem contra a pessoa de Jesus Cristo. E aí Jesus vai continuar dizendo o seguinte: ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então esse texto está muito claro em dizer que Satanás ele é pai das pessoas, mas no sentido de que essas pessoas ficaram de fato sob a tutela dele, né? Essa tutela a qual o diabo se tornou senhor dessas pessoas como um pai delas. E assim, porque elas são filhas do diabo, então elas fazem aquilo que é do desejo deles. Tem um outro texto que você tem lá em Coríntios, quando Paulo está falando sobre a questão do jugo desigual entre crentes da esquerda, que vai dizer luz e trevas, essas coisas, né? Dá um entendimento, Paulo ali, de que aqueles que são filhos da luz, eles vão seguir o seu Pai Celestial, né? E aqueles que não são filhos da luz, são filhos das trevas, são filhos do diabo, vão seguir também os desejos e os interesses desse Pai. E aí por isso que se torna um jugo desigual ficar pessoas num nível diferente, né? No sentido de intenções, desejos e aquilo que estão ordenadas a fazer, né? Esse é um entendimento que Paulo tem. Mas um outro entendimento que Paulo também traz para nós é da característica de que as pessoas elas também são filhos da ira. Ou seja, desde Adão, desde o pecado da humanidade, muitas pessoas agora ficaram debaixo da ira de Deus por conta do pecado. Paulo vai dizer isso em Efésios 2:3, onde diz o seguinte: entre eles também nós todos andávamos, né, no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, nós, antes de encontrar Jesus, nós também éramos filhos da ira, porque nós também andávamos
inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, e do pensamento, que eram contrários a Deus. Então, você tem aqui essa questão, né, de pessoas que são criaturas de Deus, nem todos são filhos de Deus. Você tem aqueles que são filhos do diabo, que obedecem ao seu pai, fazem o que ele agrade a Satanás. Tem os que são filhos da ira, porque está debaixo da desobediência, né? Então não é filho de Deus, ele é filho de ira de Deus. E ainda, por último, ainda existe, né, uma expressão que Paulo vai dizer que estão sem Deus no mundo. Ora, então se a pessoa está sem Deus no mundo, então não é filho de Deus. Isso tudo nós estamos falando para poder entender que não existe essa lógica de uma paternidade universal. Deus não é pai de todos. Então Paulo fala em Efésios 2:12 sobre essa questão de que aqueles que não são filhos, na verdade, eles estão sem Deus no mundo. Ele diz assim, ó, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança, ou seja, não pertenciam a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, se não tem Deus no mundo, logo não tem Ele como Pai. Então essas características são muito importantes para nós entendermos sobre essa discussão se todos de fato são filhos de Deus. Não, nem todos são filhos de Deus. Aí você vai ter aquele texto de João, onde ele vai abordar no capítulo 1, versículo 12, de que Jesus veio para os seus não receberam, mas a todos aqueles que creram no Filho de Deus, esses receberam o direito, de serem filhos de Deus. Quer ver? Vamos abrir esse texto. Ele é muito interessante, porque a questão de ser filho de Deus vai se tornar um direito de algumas pessoas. Ou seja, algumas pessoas vão poder chamar Deus de Pai, mas baseado num critério, e o critério é a fé. Então você tem esse texto de João capítulo 1, dos versículos 10 de ler. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Os seus aqui está se referindo aos judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aqui o critério é crer na pessoa de Jesus Cristo. Quando crer na pessoa de Jesus Cristo, vai gozar daquilo que nós estamos abordando aqui na aula da salvação, que é ser justificado e tudo mais. E por conta também da fé, da justificação, você se torna agora filho de Deus. É necessário essa questão de crer em Jesus para ser filho de Deus, porque se é filho da ira, se é filho do diabo, se é filho do pecado, escravizado ao pecado, é necessário que para se tornar filho de Deus, haja toda uma transformação de vida. E essa transformação de vida vai acontecer a partir da fé. Que é aquilo que nós já abordamos sobre regeneração, conversão, arrependimento, fé, justificação. Tudo isso vai estar realmente transformando os filhos da ira em filhos da luz. Porque os filhos da ira são os pecadores, escravos. Os filhos de Deus são aqueles que são libertos, aqueles que foram adotados e transformados pelo Espírito Santo. Então agora vamos entender melhor essa questão a partir do texto que nós lemos de Gálatas, para nós compreendermos como foi que Deus nos fez seus filhos. Primeiro, a gente tem que entender que houve uma promessa no passado. Os profetas diziam o seguinte, Deus falando através dos profetas: serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Está nos profetas, e Paulo está repetindo isso em 2 Coríntios 6:18. Então, houve uma promessa da parte de Deus, de fato, que ele ia transformar as pessoas em seus filhos, filhos de verdade. O entendimento que nós temos é de que Deus ele só tinha um filho, que era a pessoa de Jesus Cristo, e ele é chamado, inclusive, em João, de o unigênito, o único filho de Deus. Agora, depois que Jesus faz toda a salvação, aí ele passa agora a ser primogênito, e nós todos somos irmãos de Cristo por adoção. E aí vamos entender isso a partir agora do texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a 7,
Então ele diz assim, ó, digo porém o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Ele está abordando aqui uma figura de linguagem que ele está usando aqui sobre a questão de como é que se encontrávamos, né, antes de Cristo Jesus. Então ele vai pegar a figura aqui de linguagem de um filho. Um filho, ele é herdeiro de tudo do seu pai, se ele for primogênito principalmente, mas quando ainda é infante, na verdade, ele não difere de um escravo da casa. E o entendimento que nós precisamos ter sobre essa questão é que na antiguidade, a questão de ser filho não era só uma questão de sangue. Na verdade, isso nem queria dizer muita coisa, ser filho de sangue. Porque, por exemplo, a adoção é uma coisa muito prática, muito usada naquele período. Então, você, por exemplo, você tem em Abraão um texto que o empregado dele era um escravo da casa. Esse escravo de casa, ele pode ser herdeiro se o patrão não tiver filhos, por exemplo, e assim o patrão dá entendimento de que ele pode herdar todas as coisas. Tanto que Abraão vai dizer, ele vai se lamentar ao Senhor em um certo momento, de que ele não tem filhos, né? E aí ele faz menção de Eliezer, o escravo dele, que seria o herdeiro dele, porque é o escravo doméstico, é um escravo que ele confiava todas as coisas. Então isso é uma questão muito prática. E como na antiguidade o infante, né, a criança, ela não era muito contada em questão de censo, existia uma diferenciação enquanto criança, então de fato ele não era diferente de um escravo. Por isso que Paulo está usando essa expressão. Quando você vai ter, por exemplo, no Império Romano, os imperadores geralmente eles escolhiam ou adotavam uma pessoa que ia ser o herdeiro dele, que às vezes nem sempre eram os filhos. Então essa era uma prática comum da antiguidade da adoção, e por conta disso o próprio filho tinha que ser uma espécie de confirmado pelo pai para poder dar entendimento à sociedade de que ele podia ser o herdeiro de todas as coisas. Isso hoje para nós é muito confuso, hoje para nós isso beira até o absurdo, mas na verdade era assim, os filhos tinham que ser confirmados pelos pais. Existia uma prática na antiguidade, quando um filho nascia, o pai ele pegava a criança nos braços, ia até a porta da sua casa, em onde estavam os amigos, estavam ali seus vizinhos, né? E ele tinha que levantar a criança com os braços para dar, isso era uma espécie de ritual para confirmar, que esse aqui é o meu filho. É por isso que você vai ter Jesus, quando ele passa pelo batismo, de Deus ter que confirmar, eis o meu filho amado em quem minha alma tem prazer. Era necessária essa confirmação. Essa confirmação, esse ritual que acontecia dessa forma aí, para legitimar aquela criança que podia ser filho de sangue, mas como isso não dizia muita coisa, então ele tinha que confirmar de que realmente ele estava aceitando aquilo como seu filho e podia ser herdeiro de todas as coisas. Você tem essa imagem de pai levantando a criança no filme do Rei Leão, onde o macaco, né, ele levanta lá o leãozinho, né, para confirmar que ele é o filho lá do rei da selva, né? Como o próprio leão não podia fazer isso, então ele faz isso para trazer essa confirmação, mostrar para o povo, eis aqui o herdeiro, eis aqui o próximo rei da nossa savana. Isso era uma questão de costume e cultura da antiguidade, e isso é importante para a gente entender esse texto. Então ele está dizendo exatamente isso, né? O herdeiro, quando é menor, em nada difere do escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Mas ele fica sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Então, a maioridade, quem ia determinar essa maioridade para o filho se tornar de fato o herdeiro e gozar de todas as coisas, era o pai que determinava isso. E enquanto esse tempo não chegava, os filhos ficavam sob tutores e curadores, que eram uma espécie de babás e mestres, né? Pessoas que cuidavam da educação, dirigia os passos, cuidava dele no sentido como se fosse uma espécie de babá, porque essa figura de babá realmente é uma coisa muito nova para a nossa linguagem.
mas existia coisas parecidas antes, né? Como funcionava. Moisés, por exemplo, vai ter como uma espécie de babá a própria mãe, a rainha, a filha do faraó. Ela acha Moisés, ela adota Moisés, não vai ser filho dela, mas ela dá para uma curadora, né? Uma tutora, para poder ajudar aquela criança a crescer. E é isso que o texto está dizendo aqui. Então existe isso. Se a gente pegar essa figura de linguagem que Paulo está usando aqui para a questão da religião, da fé, os tutores ou curadores aqui poderiam ser expressões para falar de Moisés e dos profetas. Porque no capítulo anterior, quando você vai ler sobre isso, Paulo está falando aqui também sobre a questão da lei ser um aio, ser aquele condutor até Cristo. A lei, ela não ia salvar ninguém, mas ela estava conduzindo, através do seu conhecimento, as pessoas até Cristo, porque a lei apontava para Jesus. Então ela queria, a lei, conduzir todo esse povo de Israel até Cristo, para que em Cristo eles pudessem agora, de fato, não só gozar da salvação, mas gozar até de uma filiação também. E aí, a lei, ela é representada, né, pelos textos de Moisés, mas também tinha os profetas também. Então, os curadores, os tutores aqui, podia ser, usando essa figura de linguagem, podia ser Moisés e os profetas. E nós estávamos todos debaixo, realmente, principalmente os judeus, estavam debaixo daqueles curadores, daqueles tutores lá. E aí, ele vai continuar dizendo outra coisa importante aqui, quando diz assim, ó, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Né? Ou seja, como um judeu, ele está trazendo as distinções no capítulo 3 para a situação dos judeus, e agora também para gentios ele coloca de que nós estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Ou seja, nós vivíamos baseado em religiões, em rituais, em pensamentos baseados no mundo, e aí por conta disso, de fato, a gente não era filho de Deus ainda naquele tempo, e éramos levados por todas essas coisas. Tem um texto que Paulo fala em Efésios 2:2 que diz o seguinte, ó, nos quais vocês, né, que está se referindo aos gentios, andavam no outro tempo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa era a condição que nós estávamos, a esses rudimentos do mundo, a esses elementos do mundo. Nós éramos conduzidos pela forma de pensar e viver pecaminosa do mundo. E essa era a situação que nós nos encontrávamos antes, e Paulo está usando a expressão aqui de que esse era o nosso tempo de menoridade, o tempo da nossa infância. Aí no versículo 4 ele vai dizer agora, quando vai começar a mudar esse quadro. Ele diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. Então, chegou o tempo, que seria a idade, onde Deus ia decretar a maioridade. Esse tempo é o tempo da maioridade, é o tempo em que Deus, como no versículo anterior estava dizendo, o tempo predeterminado pelo Pai para a maioridade dos seus filhos. E nesse tempo, Deus enviou o seu Filho, o seu unigênito, para que ele, nascido da mulher, sob a lei, ele vivesse uma vida santificada, como nós já abordamos aqui, vivesse uma vida justa, para que na sua morte e ressurreição ele justificasse todos aqueles que iam crer nele. E ao crer nele, é justificado, é santificado, mas agora também recebe da parte de Deus a adoção de filhos. Porque nós estávamos abordando na lição anterior sobre justificação, a justificação foi o ato de imputação de justiça. Né? Na justificação, o Senhor perdoa nossos pecados com a morte de Jesus, mas a justiça de Cristo, pelo fato de ele ser santo, puro e justo, é transferida a nós, foi imputada a nós. Assim como a justiça foi imputada a nós a partir da fé, que é a justificação, também imputada a nós agora a filiação. Se Cristo era filho, nós também recebemos de Cristo também a condição agora de filhos de Deus. E essa adoção, esse fato de Deus nos transformar seus filhos
dessa forma, foi enviando Jesus para morrer e ressuscitar e confirmando isso em nossas vidas com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que para poder a linguagem funcionar direito, né, imputa a nós a condição de filhos. Ele nos dá essa condição enviando o Espírito do seu próprio Filho. Se o Espírito do próprio Cristo está em nós, ele que é Filho, nos faz filhos de Deus também. É isso que o texto, de forma tão extraordinária, está dizendo. Mas Deus, quando chegou à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. Resgatar por quê? Porque antes não eram só criaturas. Antes eram filhos do diabo, filhos da ira, sem Deus no mundo. E agora Deus está comprando, através do sangue de Cristo, cada um de nós para Ele. Remindo, né? Essa expressão remir é comprar, se apossar através de pagamento de dívida. Jesus pagou a dívida, né, que nós tínhamos para com Deus e que o diabo meio que também usava essa dívida para poder fazer com que as pessoas fossem filhos dele. E aí Jesus, ele vem, rasga essa dívida, ele paga, né, ela através do seu sangue, rasga, e assim ele, né, transfere para nós, ele imputa a nós o seu Espírito, que de fato nos dá a condição de ser seu filho. E esse Espírito, ele faz uma coisa que Paulo diz aqui, diz em Romanos. Ele pode orar ao Senhor agora dizendo, Abba, Pai. É isso que está dizendo no versículo agora 5 e 6. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus, enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Agora que recebeu do Espírito, ele nos auxilia nas nossas orações, no nosso clamor, nas nossas intercessões, com o direito de podermos dizer que agora ele é o nosso Pai. Só agora, de fato e verdade, é que podemos ter Deus como nosso Pai. Chamar ele de Pai, de Paizinho querido, de clamar como um filho, de buscar a intimidade de um filho junto ao seu Pai. E aí no versículo 7 ele vai finalizar dizendo o seguinte: assim você não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. E aí aqui ele coloca a diferença muito importante. A diferença entre escravo e filho. Nós não somos mais escravos da lei, não somos mais escravos do pecado, dos rudimentos do mundo, não somos mais filhos do diabo, não temos mais nada disso. Estamos de um outro estado, de uma outra condição agora. E a diferença sobre essas condições é de que, por exemplo, o filho, ele tem a mesma natureza do pai. O escravo não tem a mesma natureza do pai. Porque o escravo, ele ainda está sob os rudimentos do mundo, pecado, e tudo, imundície e tudo mais. Os filhos agora, eles recebem as vestes do pai. Lembra lá do filho pródigo, quando ele retorna? Né? A primeira coisa que o pai fala para ele, faz com que ele assuma a condição dele de filho, bota o anel no dedo dele, dá a sandália nova e dá roupa nova, porque agora ele tem que se vestir como um filho, não como um escravo. Né? E esse é o primeiro ponto para a nossa compreensão das diferenças entre escravo e filho. Segunda a diferença importante sobre escravo e filho é que os filhos, ele tem o Senhor nosso Deus como um pai de verdade. Enquanto que os escravos têm Deus como Senhor. Que essa era a imagem que o outro filho mais velho da parábola do filho pródigo tinha. Ele chamava o pai de Senhor. Ele tinha um tratamento para com o seu pai como se fosse um patrão dele. Ele não tinha aquele entendimento de que ele era filho. Ele se entristece quando o outro filho volta e recebe toda aquela glória, toda aquela festa do pai, porque ele não fazia nada disso, ele não gozava de nada disso. Mas o pai disse para ele: meu filho, você é filho, então tudo que é meu é seu. Você podia ter usufruído, se você quisesse, né, um cordeiro para fazer uma festa com seus filhos, um bezerro, para fazer uma festa com seus amigos, você podia ter feito. Você tem essa condição, você tem esse direito. E é isso que Deus está fazendo agora conosco. Ele está nos dando o direito de tê-lo como pai e gozar de todas as coisas dele. Coisa que o escravo não podia, não tinha esse direito. Outra diferença entre filhos e escravos é que os filhos obedecem por amor.
enquanto que o escravo obedece por medo, né? Nós que somos filhos de Deus agora, que amamos nosso Pai, nós obedecemos a sua palavra por amor, porque nós temos essa intimidade, nós temos esse prazer em querer servir ao Senhor, em agradar ao nosso Pai em todas as coisas. Os escravos às vezes até fazem isso, querer agradar aos seus patrões, mas para receber alguma coisa em troca, e às vezes muito mais por medo, porque se ele sabe que se não obedecer, ele pode ser açoitado, ele pode ser vendido, ele pode sofrer as consequências da desobediência e assim não gozar das coisas que o filho pode gozar. Outra diferença é que o filho do pai, ele é rico, porque ele tem tudo que o pai tem. O escravo, ele é pobre, ele não tem nada, não tem direito a nada, né? Essa é uma diferença. E por último, os filhos de Deus, aqueles que são filhos, eles têm um futuro. Eles têm uma perspectiva de vida, enquanto que o escravo não tem essa expectativa de vida. E nós que somos filhos de Deus, nós temos um futuro muito glorioso para gozar com o nosso Senhor. Existe o porvir, né, que é o novo mundo, a nova criação em Cristo que vai ser feita, que ela é destinada a nós, ela está sendo feita para nós. É o nosso futuro, a eternidade. É o nosso futuro gozar da presença de Deus, da glória de Deus, né, e de tudo mais que Deus tem para cada um de nós. E é muita coisa, porque Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então tem muita coisa que Deus está preparando que é para o nosso futuro, que nós temos certeza que vamos receber, porque nós já recebemos o Espírito do seu Filho, a qual Paulo vai dizer em Efésios que é o selo, é a garantia, né, para que nós possamos realmente gozar de todo esse futuro. Já o escravo não tem perspectiva, ele não tem um futuro reservado para ele, e ele não vai gozar de nada do que o Senhor está preparando para nós. Então essas coisas são maravilhosas para a nossa compreensão sobre a filiação. Nós fomos adotados por Deus através de Jesus Cristo. Quando cremos no Senhor, Ele nos deu o direito de ser seus filhos, a qual agora nós podemos clamar como Abba Pai. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que é a mesma expressão, a Bíblia trabalha essas duas palavras para o mesmo Espírito, né? Esse Espírito, ele está em nós. Ele testifica que somos filhos de Deus, como Paulo diz em Romanos. E ao testificar, nós podemos orar ao Senhor, Pai nosso. E aí ore a Deus como um pai. Ore com intimidade, ore com carinho, ore quando você errar, por exemplo, vá a esse pai, né, entendendo que ele é misericordioso, assaz benigno, que vai perdoar os pecados e principalmente que ele pode trabalhar a transformação do coração para que você seja um filho não só amado, mas ser um filho obediente também. Nós fomos amados por Deus e por isso Ele nos escolheu para sermos seus filhos. E nós temos muito que agradecer a essa eleição, a essa adoção de filhos para gozarmos, né, dele em todas as coisas. E Paulo vai dizer essa questão de que nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se somos herdeiros, então a gente pode usufruir de tudo que o Senhor realmente tem, né? E o que Ele tem para nós é maravilhoso, desde que nós, como filhos, tenhamos fé, né? Fé e ousadia para gozarmos de tudo aquilo que pertence ao nosso Pai querido. E eu quero concluir com uma sessão do capítulo 12 da Confissão de Fé de Westminster. Essa sessão é uma sessão única do capítulo 12, onde a Confissão de Fé de Westminster vai falar sobre a adoção, e ele tem uma síntese muito importante sobre essa questão da adoção. Essa síntese diz o seguinte: todos os que são justificados Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por ele fazer participantes da graça da adoção. Então, todos os justificados, Deus, né, faz com que nós sejamos participantes pela graça da adoção. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e os privilégios deles. Então, nós, pela graça, recebemos o número, fazemos parte do número de filhos de Deus que gozam da liberdade
e privilégio dele. Têm sobre si o nome deles. Recebem o espírito de adoção. Têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba Pai. São tratados com misericórdia, são protegidos, providos e por ele corrigidos, como um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção. E herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Essa é a síntese da Confissão de Fé de Schmidt, capítulo 12. E aqui, só para ressaltar um ponto que eu não tinha abordado, é que pelo fato de Deus ser nosso Pai, ele também pode nos corrigir. João, ele diz isso na sua epístola, dizendo assim, se nós estamos sem correção, é porque não somos filhos, somos bastardos. Porque Deus corrige a quem ama e repreende o filho a quem ele quer bem. Nós somos filhos de Deus. Então nós podemos receber todas as coisas boas do nosso Pai, inclusive essas coisas boas pode ser também repreensão, disciplina. Para quê? Para que nós como filhos continuemos em obediência ao Senhor. Os pais sabem muito bem disso, que precisa de vez em quando corrigir os seus filhos para que eles não se percam, para que eles não sejam rebeldes, mal educados. Da mesma forma, nós também, Deus cuida de nós, mas Deus também nos educa, nos disciplina quando precisamos disso também. Essa é a doutrina da adoção, queridos. Se ficou alguma coisa confusa a respeito dessa doutrina, eu peço que você escreva nos comentários e a gente vai ler, vai responder para você tirar maiores conclusões. E os textos que foram citados aqui, leia eles com mais calma também. Leia novamente esse texto de Gálatas, para que você compreenda e, principalmente, se considerem, se você crê em Cristo Jesus, se considere de fato um filho e haja como um filho do Senhor, tendo toda essa relação carinhosa e afetuosa com o nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana.